Melhores em tudo. Oi, gente, tudo bem? Vamos começar uma aula sobre unidades de concentração de soluções. A primeira concentração que vai ser estudada é a concentração comum, ou também chamada concentração gramas por litro. Vamos supor que a gente deseje preparar uma solução cuja concentração é 20 gramas do soluto por litro de solução. Então, eu vou ter que colocar 20 gramas do soluto. Vamos supor que o soluto seja o sal de cozinha, cloreto de sódio. Então, qual é o primeiro passo? Pesar 20 gramas de cloreto de sódio. Você vai usar uma balança muito boa que seja capaz de pesar exatamente 20 gramas. Muito bem, aí você vai transferir para um balão chamado balão volumétrico. O balão volumétrico é um balão que tem apenas uma única marca que informa o volume exato e tem também o fundo chato. Bom, vamos usar o balão de 1 litro. Antes de você colocar o sal dentro do balão, você coloca um pouquinho de água, só um pouquinho, uns 10 ml, vai caber 1 litro. É para que na hora que você jogar o sal não fique grudado nas paredes do recipiente ou no fundo do recipiente, no contato com o vidro. Algumas substâncias ficam presas na parede e depois fica muito difícil para você conseguir tirar aquele resíduo que colou na parede. Então sempre a gente coloca um pouquinho de água, inicialmente água destilada, é lógico, para você depois começar a colocar o sal. Então cuidadosamente você pesou e transferiu então esses 20 gramas do sal para um balão volumétrico. Aí você vai colocar água até atingir a marca de 1 litro. Veja bem, você não vai colocar 1 litro de água, você vai colocar água até atingir a marca de 1 litro. Como já havia um pouquinho de sal lá dentro, então você não colocou 1 litro de água, mas a mistura final deu 1 litro, então é 1 litro de solução. Pronto, você tem uma solução cuja concentração é 20 gramas por litro. O próprio nome já está mais ou menos se autodefinindo. É gramas do soluto por litro de solução. Então, se você quiser usar uma fórmula, seria assim. Concentração, você vai representar pela letra C. C é igual M1 sobre V. M1 é a massa do soluto e V é o volume da solução. Então, aqui é necessário fazer um pequeno parênteses, porque foi feita uma convenção, assim, não muito oficial, mas assim, que quase todo mundo usa, que é o seguinte: quando você fala massa do soluto, você coloca o índice 1, M1. Se você se referir ao solvente, você vai colocar o índice 2. Então, vamos supor que fosse volume do solvente. Então, ficaria V2. E quando é solução, não é nem soluto nem solvente, solução é a mistura do soluto com solvente. Você não usa índice algum. Então, fica assim: concentração é igual a M1 sobre V. M1, massa do soluto, V, sem nenhum índice, é o volume da solução. Vamos ver agora um exemplo. Exemplo 1. Dias melhores pra sempre. Melhores pra sempre. Qual a concentração em gramas por litro de uma solução formada por 200 gramas de açúcar dissolvidos em 5 litros de solução? Então, massa do soluto, 200 gramas, M1, 200 gramas. Volume da solução, depois que você misturou o açúcar na água, deu um volume de 5 litros. Volume da solução, 5. Então, vai ficar assim: C é igual a 200 sobre 5, 200 gramas sobre 5 litros. Isso vai ser igual a 40 gramas por litro. Essa é a concentração. Em vez de você fazer pela fórmula, você poderia também fazer uma regra de 3, que é muito simples. Se você colocou 200 gramas em 5 litros, então quantos gramas você vai ter por litro? Então você vai ter X gramas em 1 litro. Armou a regra de 3, multiplica em cruz, você vai descobrir que o valor X é igual a 40 gramas. Quer dizer, 40 gramas é o que cabe em 1 litro, é o que está contido em 1 litro. Então a concentração é igual a 40 gramas por litro. Tudo bem? Tranquilo, muito fácil. Concentração gramas por litro é M1 sobre V. Vamos agora para a segunda maneira de expressar a concentração de uma solução. Essa segunda maneira é chamada de título, ou porcentagem massa, ou teor em massa. A gente vai representar pela letra T. Então agora você vai fazer o seguinte:
Vamos tomar como exemplo a preparação de uma solução a 20% em massa de açúcar na água. Então, o açúcar é o soluto, a água é o solvente. E o teor que eu desejo é 20% em massa do soluto. Muito bem, então você vai fazer o seguinte, você vai pesar 20 gramas de açúcar. Vai pesar também 80 gramas de água. Veja bem que o soluto foi pesado, o solvente foi pesado. Então é 20 gramas de açúcar e 80 gramas de água. No total você vai ter 100 gramas de solução. Pronto, você tem agora uma solução cuja concentração, o título dela, o teor de açúcar na água, na solução é 20%. 20 é a massa do soluto e o 100 gramas, é a massa da mistura, é a massa da solução. Ah, então é assim, 20 gramas por 100 gramas. Isso. Então vai ficar a massa do soluto sobre a massa total da solução. Muito bem, então a fórmula vai ser qual? Título é igual a M1 sobre M. M1, massa do soluto, e M é a massa total, é o soluto mais solvente. Se você quiser representar apenas por M, sem colocar nenhum índice, tudo bem. Agora, se você quiser enfatizar que é o soluto mais o solvente, então você vai escrever assim, título é igual a M1 sobre M1 mais M2. Tá bom? Bom, você podia também expressar em porcentagem, porque essa conta, 20 sobre 100, vai ser igual a 0,2, quando você fizer a conta. Mas 0,2 significa o quê? Significa 0,2 grama do soluto por cada grama de solução. Então, se você tiver 1 grama de solução, 0,2 grama será do soluto. 0,2 grama em 1 grama de solução, se você tiver 100 gramas de solução, quer dizer que você vai ter um valor 100 vezes maior do que o 0,2, você vai ter 20, ou seja, 0,2 grama em 1 grama de solução é o mesmo que 20 gramas do soluto em 100 gramas de solução. É a mesma coisa que 20%. A gente vai expressar na forma decimal, massa do soluto sobre a massa da solução. Então vai ser igual a 0,2. Mas o significado qual é? Essa é a massa do soluto presente em 1 grama de solução. Ou, se você quiser em porcentagem, 20%. Vamos fazer então mais um exemplo. O exemplo é o seguinte. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre, para sempre. Vivemos esperando. Qual o título em massa de solução formada com 10 gramas do soluto, um soluto qualquer, 10 gramas, e 790 gramas de água como solvente? Muito bem, como é que você vai calcular o título? M1 sobre M1 mais M2. Então tá fácil, M1 é 10, M1 mais M2 é 10 do soluto mais 790 gramas de água. 10 mais 790 vai dar 800. Então vai ficar 10 sobre 800. Faz a conta, você vai achar 0,0125. 125. Bom, muito bem, o que é isso aí? Isso aí é a massa do soluto que tem por grama de solução. 0,0125, 125 grama do soluto por grama de solução. Mas se quiser em porcentagem, bom, se você quer saber em 100 gramas, então vai ter que multiplicar por 100. Vai ser igual a 1,25%. É a mesma coisa, falar 1,25% ou dizer o título é igual a 0,0125. Bem, agora vamos ver mais uma maneira de expressar a concentração de uma solução, que agora é chamado título em volume. Nós acabamos de ver um título em massa. Quer dizer, eu tinha pesado uma certa quantidade do soluto e uma certa quantidade do solvente. Agora, no título em volume, o que a gente vai fazer não é pesar, é medir o volume. Então, por exemplo, se você encontrar uma garrafa de vinho, você vai encontrar lá assim, teor alcoólico. Está escrito lá, 12% em volume. O que significa isso? 12% em volume. Considerando que o vinho seja formado de apenas álcool e água. 12% em volume quer dizer o seguinte, quer dizer que você vai pegar 12 mililitros de álcool e vai colocar água até atingir 100 ml. Então, se tinha 12 ml,
Continua colocando agora a água até chegar em 100 ml. Veja bem que o 100 é a soma do volume do soluto com o volume do solvente. Quer dizer, você colocou água até atingir 100 ml. Qual é o teor de álcool? É 12 mililitros em 100 mililitros da solução, do conjunto inteiro. Então, isso é 12% em volume. Bom, mas então é igual, título em massa, só que aqui é em volume. Então, vai ficar assim, título em volume. T, entre parênteses, V barra V, é igual a V1 sobre V1 mais V2. Isso vai ser igual a volume do soluto em mililitros dividido pelo volume da solução em mililitros também. Examinando o caso do vinho, por exemplo. Quanto é que vai dar 12 sobre 100? 12 sobre 100 vai dar 0,12. Então, a resposta vai ser 0,12. V barra V. Quer dizer, eu estou relacionando apenas volumes. Ou, se você quiser expressar em porcentagem, você vai colocar assim, 12%. Porque esse 0,12, o título que deu, quer dizer 0,12 ml em 1 ml de solução. É quanto tem de álcool por mililitro de solução. Então, em 100 ml você vai ter 100 vezes mais. Bom, então qual é a fórmula? A fórmula é assim. Título em volume, ficaria assim, V1 sobre V1 mais V2. V1 é o volume do soluto. V1 mais V2 é o volume da solução. Então, vamos fazer mais um exemplo. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. O exemplo é o seguinte, qual é o volume de álcool contido numa taça de vinho de 300 mililitros? Teor alcoólico, 12% V barra V. Tudo bem, qual é a fórmula do título em volume? É V1 sobre V1 mais V2. O título você tem, porque ele falou que era 12% em volume, então vai ficar 12 sobre 100. É o 12%. É igual a V1, que é o volume de álcool que você vai descobrir, sobre V1 mais V2. V1 mais V2 é a solução. E a solução toda corresponde a 300 mililitros. Então, repetindo, vai ficar assim. 12 sobre 100, que é o título, é igual V1 sobre V1 mais V2, que é igual a 300. Faz essa conta, você vai achar que o volume V1, que é o volume de álcool, é igual a 36 mililitros. Então, se você tem 12%, 12 mililitros em 100, então você vai ter, logicamente, 36 em 300. Beleza? Sem problema? Então, agora para frente. Para a gente fechar essa aula, agora é necessário falar que é a medida em ppm. ppm significa partes por milhão. Partes por milhão, então, quando o cara fala assim, foi colocado cloro na água e a quantidade de cloro que foi colocado foi 2 gramas em 1 milhão de gramas de água. Bom, veja bem que 2 gramas em 1 milhão de gramas de água, por exemplo, quanto é que vai dar a massa total? Vai ser 1 milhão mais 2, quer dizer, 1 milhão mais 2 vai dar 1 milhão e 2 gramas. Você está observando que esses 2 gramas em 1 milhão é insignificante. Então, tanto faz você medir em relação ao solvente ou em relação à solução. Então, 2 ppm quer dizer 2 gramas em 1 milhão de gramas de água ou de solução. Porque essa medida só é usada para soluções muito diluídas. Então, você não precisa se preocupar em distinguir o que é massa do solvente ou massa da solução, porque elas vão ser praticamente iguais. Não são iguais, mas praticamente vai ser igual. Então, vamos fazer aqui o seguinte problema. Qual o teor em ppm de cloro numa piscina de 50 metros cúbicos, na qual foram adicionados 40 gramas de cloro? Veja bem, 40 gramas de cloro. Gramas. Essa é a massa do soluto. Mas 50 metros cúbicos de água, ou da solução, porque é uma piscina, então você tem água lá e tem cloro também, mas é o seguinte, mas vamos considerar que fosse somente água. 50 metros cúbicos vai corresponder a 50 mil litros. Só para lembrar, cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Bom, mas eu quero saber em gramas, porque se eu usei 40 gramas para o cloro, eu vou usar também gramas para a água. Mas 50 mil litros de água corresponde a quantos gramas? Bem, você vai fazer o seguinte, você vai passar para mililitro. Então, você vai fazer o seguinte, 50 mil litros equivale a 50 milhões
de mililitros. Em cada litro você tem 1000 mililitros, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque a densidade da água normalmente é expressa assim, em grama por mililitro. Agora, sabendo que a densidade da água é igual a 1, então, pela densidade, você vai chegar à conclusão que 50 milhões de mililitros é igual a 50 milhões de gramas de água. Bom, então vamos fazer uma regrinha de 3. Se você tem 40 gramas dissolvidos em 50 milhões, 50 vezes 10 a sexta gramas, então quantos gramas você teria dissolvido em 1 milhão? Porque ppm quer dizer partes por milhão. Quanto tem em 1 milhão? Faz uma regrinha de 3, você vai acabar descobrindo que você vai achar 0,8 gramas de cloro por 1 milhão de gramas de água, ou da solução, porque sempre que é diluído, não tem praticamente diferença entre a massa do solvente e a massa da solução. Você vai dar a resposta assim, 0,8 ppm. Do mesmo jeito que tem ppm, você também podia falar em ppb, partes por bilhão, quando a solução é muito mais diluída ainda. Bom, a maior parte das soluções, quando você quer dizer que é uma quantidade muito pequena, você dá a resposta em ppm. Mas é bom que você saiba que quando é muito, muito diluída, você vai dar a resposta em ppb, partes por bilhão. Mas a lógica é a mesma, é uma regrinha de 3. Quantos gramas você tem no soluto? Por 1 milhão de gramas ou por 1 bilhão de gramas do solvente ou da solução. Então, vamos dar uma organizada no nosso estudo até agora. Nós aprendemos 3 maneiras de medir a concentração. Primeiro, a concentração gramas por litro. Como é que faz? C é igual a M1 sobre V. M1, massa do soluto, V, o volume da solução em litros. Depois, título em massa, também chamado de teor. É M1 sobre M1 mais M2. É a massa do soluto em relação à massa total. M1 mais M2. Mas você pode também expressar o teor em volume. Isso é usado normalmente para medir a quantidade de álcool. Então vai ficar assim. Teor em volume é V1, volume do soluto, sobre V1 mais V2, volume da solução. Bom, então é igual a fórmula do título, só que o título em massa é M1 sobre M1 mais M2 e a do título em volume é V1 sobre V1 mais V2. Tudo bem? Quando a solução for muito diluída, você pode expressar por milhão. Aí você deve fazer uma regra de 3. Aí a resposta sai em ppm. A resposta em ppm pode ser dada em gramas por 1 milhão de gramas ou em mililitros em 1 milhão de mililitros. Então, vale tanto para massa quanto para volume. Bem, agora se referindo a uma unidade que só acontece para soluções alcoólicas, que é o grau Gay-Lussac. Vamos agora examinar a seguinte experiência. Vou pegar 72 gramas de água. 72 gramas de água equivalem a 72 mililitros, já que a densidade da água é igual a 1 grama por mililitro. Tá, e você vai pegar um pouco de álcool. Quanto de álcool? 928 gramas. Aí você pesou. Quanto que vai dar 72 mais 928 gramas de álcool? Você vai encontrar 1000 gramas de solução. Então a pergunta é, qual o teor em massa de álcool na solução? Para responder, basta fazer a divisão. M1 sobre M1 mais M2. Ou seja, do álcool é 928 dividido por 1000, que M1 mais M2 deu 1000. E vai dar, então, 0,928 ou 92,8%. Esse título que você calcula em massa do álcool na solução, você chama de graus INPM. INPM, essa sigla significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Tá, uma boa medida porque você relaciona massas. E as massas não variam com a temperatura. Então, medir o teor em massa é sempre melhor do que medir em volume. Mas acontece que se você reunir 72 mililitros de água pura e pegar 928 gramas de álcool, se você calcular esse volume, vai dar 1.160 mililitros. Pela densidade, você descobre que 928 gramas equivalem a 1.160 mililitros. Tá bom. Então você está reunindo o que mesmo? 72 ml de água e 1.160 mililitros de álcool. Vai dar, no total, 1.232 mililitros. Aí você vai ter uma surpresa, porque na hora que você juntar água com álcool, você vai observar que vai haver uma contração de volume.
Então o volume final não é igual à soma dos volumes iniciais. Vai dar um volume final de 1.208. Então naquela solução, em 1.208 mililitros, que é o valor real, você vai encontrar 1.160 mililitros de etanol. Aí eu pergunto, qual é o teor de álcool em volume? Bom, você vai fazer o seguinte, é o volume do álcool dividido pelo volume total. Só que o volume total não é a soma dos dois volumes porque houve uma contração. Então você vai calcular o teor em volume assim. Vai ser o volume do álcool sobre o volume total. Vai ser igual, nesse exemplo, 1.160 mililitros de álcool. Vai dividir por 1.208, porque esse foi o volume somado dos dois, da água e do álcool. Essa conta vai dar 0,96. Ou você vai dizer que deu 96%. Ou você vai dizer que deu 96 graus Gay-Lussac. Então, quando você ouve graus Gay-Lussac, aquilo ali expressa o volume de álcool em 100 mililitros de solução. 96 graus Gay-Lussac quer dizer 96 mililitros em 100 ml de solução. Muito bem, eu só queria chamar a atenção que é o caso da contração. Sempre que você juntar água e álcool, o volume final não é a soma dos dois volumes. Tanto o álcool se contrai, como também a água se contrai. Eles se contraem. Então vai dar um volume final menor do que a soma teórica dos dois volumes. Bom, mas o examinador é obrigado a informar qual vai ser o volume final. Tudo bem? Então, para a gente fechar, é só isso aqui. Concentração gramas por litro, M1 sobre V. Título em massa, M1 sobre M1 mais M2. Título em volume, V1 sobre V1 mais V2. Bem, quando você mexe com álcool, você pode calcular o título em massa, o teor em massa. Aí você chama de grau e NPM. E quando você vai relacionar volumes, aí você vai ter o chamado grau Gay-Lussac. Então, 96 graus Gay-Lussac quer dizer 96 mililitros de álcool puro em 100 ml de solução. Tá bom? Por hoje é só. Agora o negócio é fazer um monte de exercício.